Oi, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre uma dinâmica muito comum a nós neuróticos de plantão, que é aquela que nos mantém constantemente preocupados com a opinião dos outros. Tanto desses outros que a gente tem intimidade, que a gente tem um certo convívio, como daqueles que a gente conhece, mesmo sem ter um convívio. A gente está sempre preocupado com a opinião deles. E ainda também a dinâmica de que aqueles que a gente conhece e tem apreço, a gente quer agradar. Por que isso acontece? Dentro das ciências e também da história das ideias, quando eu falo história das ideias é filosofia e ciências são as disciplinas que a gente conhece, psicologia, economia, sociologia, tem várias maneiras de pensar o que é o ser humano. Por exemplo, na economia. A economia é muito comum pensar o homem a partir do dito de Adam Smith, em 1700 e pouco, que é o homem é interesseiro, ele é calculista, né, que forma a base do chamado homo economicus na economia. Na psicanálise, que é a abordagem da qual eu participo, tem um entendimento então de Freud e Lacan de que o ser humano é um homem de desejo, de apetites. E isso se dá a partir da perspectiva da psicanálise, a partir do nosso nascimento. A partir do nosso nascimento, em função dos nossos cuidadores, que pode ser pai, mãe, enfim, qualquer pessoa que seja responsável pelos cuidados daquele bebê, a gente entra no mundo dos valores, no mundo do certo e do errado, e a gente sempre tem uma perda, que é a perda dos instintos, e aí a gente entra, então, a gente sai daquela situação mais instintiva, animal, e a gente se torna, então, seres desejantes. E aí o que acontece? Tem uma frase lindíssima do Kojève e do Lacan que fala que o desejo do homem é o desejo do outro. E o que isso tem a ver, então, com aquela constante preocupação que a gente tem de agradar os outros? É exatamente por essa via. Porque quando nos é ensinado as coisas do mundo, a referência que a gente tem é a referência daquelas pessoas que criaram a gente. Então, o desejo daquelas pessoas vai ser o que vai informar o nosso próprio desejo. Isso se dá de um ponto de vista inconsciente. Então, a gente sempre busca tentar atingir o que o outro deseja, como forma de a gente agradar, como forma de a gente não perder o amor daqueles que nos cuidam. Tudo que funciona muito bem é aquilo que funciona de forma velada, de forma inconsciente, de forma automática. É aquilo que a gente internaliza. Produz efeitos assim de uma maneira muito efetiva. Então, a internalização do desejo do outro, porque a gente vem ao mundo informada pelo que o outro sente, pelo que o outro quer, pelo que o outro pensa, a gente passa a vida inteira buscando isso. Então, é algo que faz parte da nossa constituição, da nossa subjetividade. A questão é que quando a gente fica alienado ao desejo do outro, a gente não olha para o próprio desejo. E muitas vezes a gente fica numa situação de sofrimento, numa situação em que a gente não faz o que a gente realmente quer para não desagradar o outro, numa situação de ficar sempre se vigiando, porque sempre fica com aquele imaginário de que
os outros estão me olhando e estão pensando algo sobre mim, tentando sempre controlar isso e não vivendo o presente nem a própria vida. Quando isso se exacerba, é que é o momento de a gente procurar ajuda. Então, por isso que é assim, interessante falar que justamente a estrutura da neurose é a estrutura da normalidade. É para dizer que não existe um padrão, que não existe algo normal por si só. O normal é construído socialmente por aquilo que a maioria das pessoas vão pensando que é certo ou errado, e isso a gente traz essa carga milenar desde os gregos aqui no Ocidente, né, e sobretudo depois do nosso a nossa vinculação à moral judaico-cristã. Então é a partir daí dos valores que a gente vai julgando o que é certo ou errado. Porém, isso é algo construído e a gente pode pensar, sentir diferente disso. Então é normal, né? A neurose é um normal. Só que quando a gente fica muito preso nessa alienação ao outro, e aí se auto-sabota, se prejudica, sofre com esses pensamentos também sempre repetitivos, sempre deixando de fazer coisas que tem vontade, ou coisas que a gente planeja para nós mesmos, em função do que os outros vão pensar, e aí, então, né, repito novamente, esse é o momento de procurar ajuda. Uma boa análise faz a gente se desidentificar disso, né, dos ideais, do desejo do outro, enfim, é isso.